Eu acho até interessante que eu tenha decidido escolher e fazer o canal. Que eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês. Tenho realmente uma coisa muito importante para falar para vocês. Qual coisa mais importante tem para falar que, que não esteja dentro da filosofia? Mas por dentro da filosofia tem mais que a filosofia. E aí, dentre as importâncias que tem para falar na vida, tem a natureza da realidade. Mas esse termo eu só copiei e eu não sei nada sobre ele. Mas é interessante porque a natureza da realidade filosoficamente se enquadra em ontologia, que é dubitavelmente mais alta até que a própria filosofia. Então toca em muitas outras coisas que eu não sei, não tenho o conhecimento necessário para falar, mas vou mesmo assim, porque eu decidi fazer esse canal. Então vai ser muito interessante percorrer essa parte com vocês, né? Começa do termo em si. A natureza da realidade tem duas palavras somadas aí. E eu não vou ir com Matrix, mas Matrix é a melhor metáfora, mas eu vou porque depois eu vou seguir a série do Matrix. Eu tava achando que tava no capítulo 2, mas eu tô pra ir no capítulo 3 da série do Matrix. Então, depois eu abordo. Porque o Matrix tem infinitamente a filosofia para olhar. Mas aqui eu tô tentando falar de uma coisa até maior que a própria filosofia, né? O Matrix tem conversa e que talvez a ontologia seja mais alta até que a metafísica e tal, e tudo isso supere a própria filosofia, né? Quer os ocidentais tenham se dado conta ou não para trás. Mas foi muito interessante, afinal, o que eles fizeram, porque às vezes não tinham noção do globo, eles nem tinham como ter. Né? E aí, quando você junta o globo e todas as culturas, você vai vendo que pode sim, e é bem provável que tenha, e eu acho que tem, mais que a própria filosofia. Mas dentre essas importâncias, então vamos voltar para onde eu estava no começo. Dentre essas importâncias e o próprio termo da natureza da realidade, ele é bem amplo, porque tem duas palavras que já são muito amplas, né? E que ficam ali com Darwin e tal, né? Natureza. A parte da realidade não toca tanto Darwin, né? Mas a parte do termo natureza fica bastante com Darwin. E o Darwin, assim como o Adam Smith, eu gostei de observar isso, fiz essa observação para um amigo há um tempinho atrás, porque eu achei importantíssima mesmo, assim como o assunto que eu estou tentando tratar aqui, que tanto Darwin como o Adam Smith, o Adam Smith é bem menos importante do que o Darwin, na minha opinião, mas ele é bem importante até. Só que ambos, tanto Darwin quanto o Adam Smith, se colocaram a produzir, produziram livros sobre as emoções. Do Darwin decorreu em uma sequência melhor, eu acho, do que do Adam Smith, mas ambos estavam falando sobre as emoções, né? Tanto o Adam Smith na Teoria dos Sentimentos Morais, isso é bem mais alto que o que veio depois e depois embasou a própria economia neoliberalista e tudo mais. Quanto Darwin, com expressão das emoções no homem e nos animais, se não me engano, o livro dele, tocaram nesse tema das emoções, né? E daí natureza pelo lado do Darwin, né? Mas o termo que eu estava tentando abordar era natureza da realidade, né? E essas duas palavras são gigantescas, né? Esquece o Adam Smith aqui. Só fiz uma observação aí, era só um parênteses pequeno. Mas tanto o termo natureza quanto o termo realidade é profundo, né? A realidade toca mais a própria ontologia e existência, né? E natureza, quando a gente diz a natureza de algo, a gente está falando sobre o quê? A gente está falando sobre de onde aquilo vem, qual é a. Quando a gente diz qual é a natureza de uma coisa, a gente está querendo se referenciar à origem da maneira mais ampla possível dessa coisa que você estiver querendo apontar,
Se eu falar qual é a sua natureza, aí você está falando sobre qual é a sua, né? Completa aí. O que você acha que o termo natureza engloba, né? E não é só a natureza, não é só fauna, flora e tudo mais, assim. É natureza no sentido da palavra que traz mais para a origem, a natureza daquilo, da onde aquilo foi nascido, se eu não me engano. Talvez natureza tenha origem etimológica em nascimento e tal. Na palavra, né? Nascer, nature. Depois eu vou pesquisar a etimologia de natureza também. Não fiz isso antes, talvez devesse. Antes de fazer esse, mas enfim, resolvi começar a tagarelar sem saber. Mas, como eu falei, eu não sei disso o tanto quanto eu gostaria. Talvez eu faça disso uma sequência de vídeos, talvez não, porque eu não sei se vale a pena eu conseguir explorar isso, não sei se essa direção do. Por causa do meu público, eu não sei quem é meu público. Estou descobrindo ainda quem é meu público para tentar se enquadrar na minha personalidade, talvez, para poder melhorar o canal, né? Então, natureza da realidade é uma ontologia profunda. Assim como eu falei que idealismo exige ontologia profunda, como no meu videozinho que deu um pouquinho mais de view ali, exige ontologia profunda. Mas aí a pergunta é: o que é ontologia? Se você não perguntar o que é ontologia, você não vai para lugar. Por dentro da filosofia, você não vai para lugar nenhum. Tá? Acabou. Porque a ontologia talvez seja maior até que metafísica. Se arriscar a falar de metafísica, já é uma coisa grande. Se arriscar pela ontologia, é dubitavelmente a maior parte da filosofia, porque a própria metafísica tem a chance de ser maior que a própria filosofia. Aí por isso eu disse que filosofia resvala em mais alto, em coisas maiores que a própria filosofia. Então, isso é difícil de transmitir só falando, como essa minha tentativa ousada de juntar e falar desses termos como se eu soubesse, né? Eu peguei emprestado e não vou ousar tocar de onde eu peguei emprestado. Natureza da realidade. Geralmente os físicos e uns bem mequetrefes, materialista hardcore e tal, arrisca falar natureza da realidade. Mas eles estão falando de physis. Eles estão falando de universo físico, grosseiro, eles estão falando de matéria. E tudo bem também, porque é um jeito também. Eu não tenho nada contra o materialismo em si, assim como eu não tenho nada contra, por exemplo, descendo pra caramba agora, o capitalismo em si, a política, a forma econômica de priorizar da direita a visão econômica. Eu não tenho nada. É que eu já desci assim e já mergulhei, né, numa piscina lá embaixo e saí de onde eu tava. Mas é só para dizer que eu não tenho nada contra o materialismo em si. Mas ele é uma coisa curta. E quando um físico resolve falar natureza da realidade, ele está diminuindo aquilo. Né? Ele nem sabe do que ele está falando, eu acho. Né? Como sei lá, tem uns materialistas hardcore aí, e não é pra. Se você é materialista hardcore, niilista e tal, né? Talvez eu entre pelo niilismo no próximo vídeo da série do Matrix, né? Por quê? Porque o niilismo é incrível pra olhar. Mas ele é pequeno ainda. Nietzsche estava num lugar azedo e pequeno ainda porque ele não conseguia. Naquela época, né? Como o próprio Descartes, só que o Descartes é antes do Nietzsche, né? Mas nem o Nietzsche, no niilismo, como ele desenvolveu,
ele conseguia tocar em coisas maiores, né? Então, os físicos o materialista quando eu digo materialismo hardcore hoje, na física, eu quero dizer aquele que, e tudo bem se você acreditar nisso e se esse for seu método de trabalho em cima de filosofia ou de física, se você for físico teórico, tudo bem. Só estou dizendo que eu não acredito nisso, né? Em materialismo hardcore. Por que eu falo hardcore? Porque na matéria. Porque o Einstein já estava escapando do materialismo hardcore. A física quântica já escapa do materialismo hardcore. Ah, e aí eu já tenho minhas dificuldades com um físico, com uma pessoa que estuda física que for materialista de maneira hardcore. Então você pode ser até materialista, mas é melhorzinho se você não for hardcore, né? Mesmo, e aí, mesmo se você for, eu vou ter minha discordância, porque eu não acredito apenas, não sou materialista, no sentido estrito, né? Então, quando Nietzsche, ou quando. Quando Nietzsche aponta no niilismo a coisa do. Ah, eu ia entrar. Eu ia entrar nisso só no próximo vídeo da sequência do Matrix, né? Mas eu vou usar só de gancho pequeno aqui, porque tem isso, né? E aí depois eu faço o vídeo do Matrix. Não tem a ver exatamente com o Matrix que eu tô fazendo aqui. É maior, bem maior que o Matrix, porque é sobre filosofia, bem maior que a filosofia. Mas eu vou usar só isso aqui, que depois eu vou aprofundar no vídeo do Matrix. No próximo vídeo da série do Matrix. Ah, quando tem aquela cena olha que interessante, né? Porque é a filosofia oriental mergulhada ali que as irmãs Wachowski, que eram irmãos, não assumiram na época, né? Quando tem a cena do menininho sentado, careca, com a colher na mão, e o Neil tá, quando o Neil tá indo lá no oráculo, isso é o primeiro, tá? E o primeiro é o mais fantástico de todos, né? O segundo e terceiro é decadência, mas quando tem essa cena que o Neil tá lá e o molequinho fala, não há, que ele tá tentando torcer a colher, e ele fala pro Neil, não há colher. Quando ele fala pro Neil, ao invés disso, tente perceber a verdade. Não há colher. Né? Olha como essa cena tende para a filosofia oriental de um jeito assim, e eu pretendo aprofundar isso. Depois. Por quê? Porque quem está sentado ali, quem são os potenciais escolhidos que estão ali? Né? Tem esse menininho careca ali, e o quê? Parece o quê? Parece parece, lembra muito uma criança em treinamento monástico da filosofia oriental, né? Cabelinho raspado, ele tá até com umas coisas que parece robe, parece manto monástico. Uh, e quando ele fala pro Neil não há colher, ele tá numa tendência muito forte materialista hardcore, que é nihilista, certo? Não há colher é o quê? Você está falando que não tem as coisas? Você está falando que não tem matéria? Você está falando que não importa e que só a mente ideal importa? Eu nem ia tocar nisso, mas eu percebi que falar disso que eu quero falar, da maneira que eu quero falar no YouTube, assim, precisa ir aí, né? Não vou transformar isso no vídeo da sequência do Matrix, mas esse ponto é fundamental. Não para o Matrix, mas para uma coisa maior que o Matrix. Né? Depois, no outro vídeo, eu vou ficar na série do Matrix, mas isso aqui é bem maior. Né? O niilismo, como o. Não é que é tão importante assim e tal, mas talvez seja para muita gente, né? Porque é para escapar dessa corrente. Porque é para escapar da radioatividade que o Nietzsche tinha. Eu acho Nietzsche, filósofo, ele é radioativo. Radioativo. Tá? Friedrich Nietzsche é radioativo. Por quê? Porque quando ele aponta o niilismo sem florear, sem decorar, sem ornamentar, sem colocar nada no lugar. Coitado, ele tava na época dele lá, tem o martelo, que ele explica do martelo, é legal pra caramba. Nietzsche é
legal pra caramba. Porém, ele é perigoso e radioativo. O Nietzsche é Césio 137, tá? Para quem, para quem gosta de ideias, filosofia, pro pessoalzinho de humanas, tá? Se não tomar certo cuidado e cautela, ler Nietzsche é brincar com o Césio 137. Vai lá ler. Vocês lembram desse acidente radioativo que teve? Eu tô brincando e é uma coisa séria, mas é para ilustrar a radioatividade de ideia que eu tô falando. Não tô falando de matéria, tô falando de radioatividade de conceito. E é isso, Césio 137. O Nietzsche é legal pra caramba, mas aí no Matrix tem esse exemplo, né? Aí o menininho diz: não há colher. O que ele tá querendo falar? Não tá explicado. Dá pra ir por dentro do Matrix. Eu vou por dentro do Matrix no vídeo da série, não nesse. Nesse eu vou ficar mais alto. O que ele tá querendo dizer quando ele diz não há colher? Ele tá querendo negar, ele tá usando um ponto forte, muito forte de niilismo. E essa é a radiação, porque ele não está explicando. Eu acho que nem o Nietzsche. Ou talvez o Nietzsche explique. Em algum lugar do Genealogia da Moral, alguma coisa assim, pode ser que o Nietzsche explique o niilismo de uma maneira melhor. Mas eu não sei, hein? O niilismo, como explicado pelo Nietzsche, porque é onde ele. Porque é quem cunhou o termo, é onde o Ocidente usa mais o termo, né? Eu não sei se ele aprofunda ou não. Mas o exemplo do Matrix é bom, né? Vou ficar nele, mas não é sobre ele. O que o molequinho sentado tá querendo dizer pro Neo quando ele diz não há colher? Ele tá negando a matéria? Ele tá negando o conceito? Por quê? Porque no Matrix você já tava acima. O Neo já tinha visto a Matrix, ele já tinha pegado a pílula vermelha, ele já tinha visto fora. Ele já tinha. O Morpheus estava levando ele para ver se ele era o escolhido, exatamente no oráculo. Tá? Eu não vou ir. Eu não quero ir para o Matrix nesse, mas é a melhor metáfora que tem de maneira comum e famosa para explicar esse ponto filosófico. É a melhor coisa comum que tem para eu falar aqui, de maneira comum para, né? Eu vou pausar e deixar nesse ponto para fazer o vídeo do. Para fazer o terceiro do Matrix agora com esse gancho, tá? Vou deixar aí na colher. Por quê? Porque niilismo é fundamental para explicar, principalmente o que eu estava querendo explicar. É o melhor gancho, mais famoso e mais da indústria e mais. Porque acho que mesmo as irmãs Wachowski não olharam o tanto quanto elas deveriam. Nem para o niilismo, para entender as pontas, o que é o oposto do niilismo, né? Olhar o que é o niilismo que elas estavam querendo falar, se era um niilismo material, se era um niilismo ideal, qual era a profundidade do niilismo que elas estavam apontando. E eu vou deixar aí e espera a sequência quando for mais conveniente para mim. Ainda vou olhar mais, porque a série do Matrix eu não vou parar nunca, né? Agora, isso aqui eu quero aprofundar, mas eu vou cortar para a série do Matrix para poder falar um pouco mais disso, para depois voltar e continuar falando sobre natureza da realidade. Não tem nenhum termo mais. Sugere aí nos comentários. Tem algum termo maior que você consegue encontrar para falar sobre que alguma coisa que seja ontologicamente mais vasta e profunda que natureza da realidade, por favor, aponta aí e me ajuda. Mas eu não vejo e não quero. Se tiver, me apoia aí. Cansa. Cansa se cansa num sentido diferente do cansaço comum, né? O cansaço intelectual de fazer esforço para pensar, né?
é diferente do cansaço físico. Apesar dele ser físico também, né? Tá usando a cachola, vai cansando, vai tudo. Aguarde There's No Spoon.